Por que a gente tem medo da morte? Hoje eu resolvi falar com você sobre isso. Eu não sei você, mas eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo. E com o tempo eu consegui transmutar esse medo. E eu quero te contar hoje que durante esse processo eu acabei percebendo algumas coisas que nos fazem ter medo da morte. E quando eu descobri isso, começou a me ajudar também, automaticamente me ajudou a perder esse medo, a lidar com isso de uma forma tranquila. Então eu vou te contar hoje o que eu percebi, algumas coisas que eu percebi. Eu não listei quantas coisas são, então a gente vai descobrir no decorrer aqui do podcast, a gente vai descobrir quantas coisas são, porque eu realmente não listei quantas são. Então a gente vai descobrir aqui. Eu vou começar pela primeira que eu percebi, assim, que foi a principal, assim, não sei dizer se foi a principal, mas é a primeira que eu lembrei agora pra te falar, que é o seguinte, né, ao longo da nossa jornada aqui, a gente recebe muita informação, né, sobre o que é morte e tal, de uma forma um pouco distorcida, e sem perceber a gente recebe essas informações, a gente não percebe isso, constantemente. Aqui onde a gente tá, nessa perspectiva física, a gente recebe muita informação o tempo inteiro. Onde? Das pessoas que a gente convive ao nosso redor, a sociedade em geral, pela televisão, pelo que a gente assiste, seja num jornal, seja numa novela, seja num filme. E isso acaba impregnando a gente de alguma forma. É como se a gente fosse uma esponja na chuva. Então, assim, a gente é essa esponja na chuva, então a gente está sendo inundado de informação o tempo inteiro, só que a gente não percebe que está sendo inundado de informação. E essas informações, elas vão automaticamente criando nossas crenças, o que a gente acredita sobre as coisas, o que a gente pensa sobre as coisas, e vai criando medos ou vai criando confiança. Enfim, nem sempre essas informações vão gerar um sentimento negativo, mas elas vão gerar na gente crença sobre as coisas, o que a gente acredita sobre como as coisas são, sobre como deve ser, enfim. Então, o que acontece, né? Você pode observar, não sei se você já observou isso, mas em novela, principalmente, eu digo novela porque eu assisti novela por um bom tempo da minha vida. Eu não assisto TV, já deve ter uns mais de 10 anos, eu acho agora, mas por muito tempo eu assistia muita TV, assistia muito novela, desde pequenininha. E aí, só agora, depois, nesse processo aí de descoberta, de introspecção, de autodescoberta, de curar meus próprios medos, é que eu percebi uma coisa. Na novela, nos filmes também, a morte é utilizada como punição. Pode observar que quando tem um vilão numa novela, chega no final da novela, geralmente esse vilão ou ele é preso ou ele morre. Então você pode observar que a morte é sempre tida numa novela, num contexto geralmente ilustrativo, né? Numa narração, no caso, uma narrativa, no caso, numa história, é sempre como o vilão ele morre, que nem, por exemplo, numa história infantil. João e o Pé de Feijão, né? Eu estudando inglês, eu acabei estudando essa história no meu curso de inglês, e aí eu não sei como antes era, porque eu nunca tinha lido essa história antes, quando pequenininha, mas estudando no curso de inglês, ele fala que o João, né, é o gigante, que é o gigante que corre atrás do João. João sobe o pé de feijão, chega na casa do gigante. E aí, quando ele chega na casa do gigante, ele pede comida pra mulher do gigante e tal. E aí ele vai todo dia, ele leva alguma coisa da casa do gigante pra casa dele, né? Ou ele rouba, mais ou menos, né? As coisas da casa do gigante pra casa dele. Aí tem um dia que ele encontra a galinha dos ovos de ouro. E ele leva a galinha dos ovos de ouro pra mãe dele. E aí o gigante descobre que o João roubou a galinha dos ovos de ouro e desce ao pé de feijão. E o João pega o machado, corta o pé de feijão, o gigante cai do pé de feijão e morre. Então, assim, até numa história infantil, a gente percebe isso. Por exemplo, do lobo mau, abrem a barriga do lobo, ou seja, o lobo morreu. Então, assim, nas novelas, pode observar, nas novelas, toda e qualquer novela, o vilão morre. Então, é como se a morte ela fosse uma punição. Então, automaticamente, a gente observa que a forma que a gente acaba sendo treinado para acreditar na morte é como ela fosse uma punição. Então, eu não deveria morrer. Então, se alguma pessoa morre alguma coisa, ela foi punida. Pode observar que as pessoas falam: nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Por que aconteceu com aquela pessoa? Nossa, era tão jovem. Nossa, mas era uma pessoa tão boa. Pode observar que sempre tem essa história. Era uma pessoa tão boa. Então significa que só as pessoas ruins devem morrer. Então por que isso? Porque
As pessoas compreendem que a morte é uma punição. Então, a gente acaba absorvendo essa informação. Você não criou isso da sua cabeça, né? Você nem percebe. Provavelmente você tá escutando eu falar isso agora, mas se você nunca racionalizou sobre isso, você nunca percebeu essa percepção. Nossa, fui ótima agora, né? Nunca percebeu essa percepção. Nunca teve essa percepção, na verdade, que você encara a morte como uma punição, que as pessoas encaram a morte como uma punição. Então, isso faz com que a gente tenha medo. Todo mundo tem medo de ser punido sobre algo, né? Então, essa questão de ser punido, de aparentar ser uma punição, faz com que a gente tenha medo, que construa esse medo. Geralmente, uma criança, quando ela chega aqui, quando eu falo ela chega aqui, quando ela vem para essa perspectiva física, ela não tem nenhum medo, ela não tem nenhuma informação sobre nada. Então, é uma tela em branco, né? Ela é uma tela em branco e a gente, quando a gente chega aqui, a gente sabe da nossa perspectiva eterna. Como assim? É o outro ponto, né? Que faz com que a gente tenha medo da morte, que eu vou te contar agora. Eu não sei, como eu te falei, eu não sei quantos vão ser. Vai ficando por aqui, já curte se você tá aqui no YouTube, curte esse vídeo, se inscreve se você ainda não se inscreveu no canal, mas a gente vai aqui falando, né? Vamos deixando rolar, beleza? Então, assim, o primeiro ponto é isso. A gente não percebe, mas a gente é inundado de informação de que isso é uma condenação. Tanto que, né, lembrei agora que existe pena de morte, né, em alguns lugares. Então, por que existe isso? Porque simplesmente as pessoas colocam como uma punição. Então, faz com que as pessoas tenham um medo de ser punido, né? O medo da morte, basicamente, também é o medo de uma punição. Então, essa que é a questão. Mas voltando ao que eu estava falando, quando a gente chega aqui nessa realidade, espaço-tempo, a gente sabe que nós somos seres eternos. Quando a gente chega aqui, né, antes de vir para cá, a gente sabe que eu sou um ser infinito, que eu sou um ser eterno, tá? Que não tem um fim para quem eu sou. Então, uma criança, ela chega com essa perspectiva, ela não tem medo da morte. Ela não tem medo de nada, né? Tanto fala que as pessoas falam assim, não é que ela é corajosa, é que ela não sabe que é perigoso. Mas, na verdade, a informação de perigo, do que é perigoso, do que é isso, foi embutida na gente. A criança, ela tem toda a perspectiva do eu poderoso que ela é. Ela sabe de quem ela realmente é. Ela reconhece quem ela é em essência. Por isso que ela não tem medo, né? Então, a gente chegou aqui, a gente socializou, a gente recebeu informação de outras pessoas que estavam aqui, que esqueceram a perspectiva mais ampla, que esqueceram quem realmente eram e começaram a ter medo desse mundo, começaram a criar várias crenças, premissas falsas sobre esse universo, sobre tudo, e por isso as pessoas têm medo. Como a gente chega aqui, a gente entende que essas pessoas são mais velhas e elas sabem das coisas, a gente ouve essas pessoas falarem e a gente esquece da nossa perspectiva, porque como pode? Eu sou a fonte criadora, eu sou a extensão da fonte criadora, eu sou o criador da minha própria realidade, eu tenho poder sobre tudo, eu sei que eu sou infinito e eterno. Como eu posso ter medo? Então, o medo, todas as concepções de medo que a gente tem, de perigo, na verdade, não é que uma criança é inocente e por isso ela não tem medo, porque ela não sabe dos perigos que pode haver. É porque ela sabe e ela compreende que não há perigo quando ela cria a própria realidade. Ela compreende que não há perigo porque ela está segura nesse mundo. Ela compreende que não há perigo porque ela conhece quem ela realmente é em essência, tá? Então, geralmente é isso. Quando você para entender, a gente tenta, né, quando tá estudando, tenta entender, eu sou Deus. Então, pensa por essa perspectiva. Se você é Deus, você vai ter medo de alguma coisa, se você, para nada para você é impossível, se você pode criar tudo, se você pode manipular toda a matéria, não. Então, a criança tem essa percepção e ela sabe disso. Então, quando ela chega aqui, ela não tem medo de nada, tá? E aí, o que faz a gente ter medo da morte? A segunda coisa, a gente esquece da nossa perspectiva mais ampla. A gente esquece que a gente é um ser eterno. E a gente acaba se entendendo como esse corpo físico. A gente se entende como esse corpo físico. Então, a finitude, o que a gente chama de morte, na verdade, acontece para o corpo físico. Se eu me conheço, se eu me entendo, se eu me identifico como corpo, eu tenho medo do fim dele. Agora, quanto mais eu não me identifico como corpo e mais eu me identifico como ser eterno que eu sou, eu não me identifico com a experiência humana, como esse processo de experiência que eu chamo hoje de Aline, né? Aline é a experiência que o ser não físico que está aqui, está experimentando agora, desde 1989 até aqui,
como Aline. Então, o que é, Aline? Essa experiência que o ser não físico, que o eu superior, que essa parte da fonte está focada nessa experiência de vida, e essa experiência de vida se chama Aline. A experiência de vida acontece agora com esse nome de Aline, mas a Aline, na verdade, ela é só o nome dessa experiência de vida. Quem anima esse corpo, quem está vivendo essa experiência que se chama Aline, na verdade, é um ser eterno. Então, quando eu me identifico, eu entendo que eu sou o ser eterno que está vivendo a experiência como Aline, quando eu entendo que eu sou o ator e não o personagem, aí eu não tenho medo, porque eu sei que é só mais um papel, é só mais um momento, é só mais uma experiência. Eu já vivi outras e essa é só mais uma e daqui a pouco começa outra. Talvez mais divertida, talvez não, ainda mais divertida do que essa. Porque a gente tá aqui para expandir, a gente tá aqui para crescer. Então, é como se você estivesse numa viagem, e aí você tá numa viagem, e você tá numa viagem que tem vários outros pontos que você vai conhecer, sabe? Como se você estivesse num trem. Só que automaticamente, na próxima parada, você vai conhecer outra cidade. E você vai conhecer outra coisa, e vai ser tão divertido quanto. Então, quando você se coloca no lugar do ator, no caso, e não do personagem, quando você se identifica com quem você verdadeiramente é e não com a experiência que você reconhece, que você acabou interiorizando que era você, fica fácil você não ter medo. Não é que fica fácil, é um processo, tá? Não vou te dizer que de repente eu levantei da cama e falei, eu não tenho mais medo. Não. Foi um processo de compreender quem realmente sou. E cada vez que eu comecei a compreender quem realmente sou, cada vez que eu comecei a me identificar muito mais com quem eu sou em essência e não com essa experiência de vida chamada Aline. Aline é um conjunto de informações, né? Baseadas nessa experiência, é um conjunto de crenças, é um conjunto de conhecimentos que essa experiência está agregando ao quem realmente sou, que é a minha essência, né? Então, assim, essa minha essência, ela vestiu uma roupa, né? Vamos dizer assim, imagina isso, é um personagem. Nessa experiência aqui, o meu personagem é a Aline. Então, quando eu foco no ator o tempo todo, quando eu me conscientizo que eu sou o ator, essa experiência se torna divertida e saber que tem algo de novo para chegar se torna divertido, porque não vai ter fim para mim, entende? Eu só vou tirar a roupa, eu só vou trocar de roupa, eu só vou trocar de personagem, mas para mim não tem fim. Então, quando eu penso dessa forma, fica muito fácil de lidar, fica muito fácil de entender. Primeiro, é um processo natural, não é uma punição para ninguém, né? É o universo de informações que a gente recebeu quando a gente chegou aqui fez com que a gente entendesse dessa forma, que é uma punição, mas não é uma punição. É natural, um processo de evolução natural. Eu vivo essa experiência e eu vou para outra para evoluir, para expandir. Existem 3 princípios aqui no universo, né? A base desse universo é a expansão, se eu não me engano. Eu tô tentando lembrar que são princípios que eu vejo sempre nos livros de Abraham, que eu gosto muito. A base desse universo é a expansão. O objetivo daqui é a alegria. E eu esqueci, mas o outro é a liberdade. Liberdade, expansão e alegria. Nós temos 3 princípios aqui. Nós viemos para ser livres, então nada que nos amarre, que nos aprisione, a gente não se sente bem. Seja na opinião de uma outra pessoa, seja fazer a vontade do outro, seja em qualquer coisa que faça com que a gente se condicione a algo, nos faz bem, não nos faz bem, porque a nossa base aqui é a liberdade. A gente veio para se expandir, e se expandir significa mudar constantemente, inclusive a experiência de vida. Quando você se identifica com o corpo, vai ser um pouco difícil você entender isso que eu tô falando, se você se identifica muito com o corpo. Se você tiver, vamos dizer assim, se você tiver com muita dificuldade de entender isso que eu tô falando, só significa que você ainda se vê muito como seu corpo físico, só como com essa pessoa que você vê no espelho. Você se vê muito como personagem, você se vê muito como a experiência chamada um nome que você tem hoje, tá? E aí o que acontece? Tem alguma coisa errada nisso? Não, é um processo. Quanto mais você entender que você não é essa experiência, por que eu falo experiência? Porque envolve você, envolve as pessoas que estão ao seu redor, envolve as coisas que você acredita. Essa experiência é o personagem, entendeu? É que nem um personagem na novela, né? Tem várias informações ali que fazem com que o personagem seja quem ele é, o lugar que ele vive, as pessoas com quem ele está em volta, o nome que ele recebe. Tudo isso são as informações que ele tem e que fazem com que ele seja o personagem, a experiência que ele está vivendo. Então, quando você se baseia na experiência que você está vivendo, talvez seja um pouco mais difícil você entender isso que eu estou dizendo agora, tá? Mas quanto mais você deixar de lado a informação de que você é essa experiência, mas não, eu não sou esse
experiência, eu sou o experimentador. Tem a diferença, né? Eu não sou a experiência, eu sou quem está vivendo a experiência. Quem está vivendo a experiência é um ser eterno. E aí, quando você vê dessa perspectiva, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais leve você entender, tá? Não é aquela questão, né, de vidas passadas. Não é uma vida passada, tá? Não é uma outra vida. Quer dizer, então eu, Aline, experiência chamada Aline, viveu uma outra vida no corpo de uma outra pessoa. A gente tem muita dificuldade de entender, no caso, vidas passadas, quando a gente se coloca também como a experiência Aline, como a experiência que eu estou vivendo nesse momento de tempo e espaço. Mas quando eu entendo que não é essa experiência, que eu sou um ser eterno, que eu sou uma consciência, o experimentador experimentando a consciência, experimentador que eu sou o ator vivenciando vários papéis. Então, vidas passadas, na verdade, não foi a vida passada, foi uma experiência passada, foi uma outra estação na qual eu desci, que eu experimentei. E aí, mas foi a Aline, aí eu fico confusa, foi a Aline que viveu isso? Não foi a Aline que viveu isso. Foi a consciência que anima essa experiência que eu hoje reconheço como Aline, tá? A Aline, né, esse compilado de informações, de experiência aqui que chama Aline, é animado por uma consciência eterna. Essa consciência eterna já viveu vários papéis, já experimentou várias outras experiências com vários outros nomes, né? E aí, isso que são essas experiências eu chamo de vidas passadas, são as outras experiências que eu já vivi e vamos dizer assim, que seriam as vidas futuras, são as próximas experiências que eu vou viver. Então quando eu falo eu, nesse caso, eu não estou falando do eu Aline, experiência, que está vivendo essa realidade agora. Eu estou falando eu, consciência, que anima o corpo, que hoje eu reconheço no espelho como Aline, entendeu? Eu não sou esse corpo, eu não sou essa realidade, eu não sou esse conjunto de informações. Não, é só um momento e outros como esse vão vir. É basicamente isso. Tinha uma época que eu tava fazendo estágio quando eu fazia faculdade. Eu fazia estágio. E durante um ano, eu passei por 4 lugares. Eu acho que foram 4 lugares diferentes. Como se você estivesse mudando de emprego a cada 3 meses. Porque o estágio era basicamente isso. A faculdade tinha estágio obrigatório. Então, a cada 3 meses eu fazia um estágio numa área, depois eu tinha que sair e ir para outra. Já era organizado assim, né? E aí o que acontecia, né? Eu tinha plena consciência que aquela experiência duraria 3 meses, depois daqueles 3 meses eu iria para outro, e depois eu iria para outro, depois eu iria para outro, porque aquele era o objetivo do estágio, né? Eu não tinha por que me apegar, eu quero ficar aqui porque eu gostei muito, eu quero ficar aqui para sempre. Não, porque eu sabia que eram estágios, eu sabia que aquela experiência era passageira, que cada experiência daquela ia fazer com que eu aprendesse, ia fazer com que eu crescesse, com que eu experimentasse um pouco daquela área que eu tinha escolhido ser, né, no caso, e me preparasse para o futuro. Então, assim, aquela experiência do estágio era uma experiência de expansão. Então, a cada parte daqueles 3 meses, né, durante um ano, foram 4 ciclos de 3 meses, basicamente eram para... Eu sabia que não era eterno, entende? Eu sabia que era um pedacinho de experiência que eu estava vivendo ali. Cada uma delas ia me proporcionar conhecimento, ia me proporcionar expansão, ia me proporcionar, travou aqui, ia me proporcionar alegria, mas eu sabia que nenhuma delas era eterna. O objetivo dela era aquilo, 3 meses. E ali depois eu ia pro próximo, eu ia pro próximo, eu ia pro próximo, e assim por diante. Então é a mesma coisa. É como isso, entendeu? Então, assim, por que a gente tem medo? Porque a gente esquece que a gente não é o corpo, que a gente acaba se condicionando, se reconhecendo só como corpo. E o corpo, sim, tem fim, mas quem eu realmente sou, não. Então, quando eu começo a compreender quem eu realmente sou, vira uma coisa até assim, talvez você não vai entender o que eu tô dizendo agora, mas é como se você tivesse com uma próxima viagem marcada. Caramba, o que será que vai acontecer nessa próxima viagem? Fica divertido, porque eu não tô vendo mais a perspectiva do meu corpo. Eu tô vendo na perspectiva mais ampla. Quando eu olho pra perspectiva mais ampla, é só mais uma aventura.
Aí eu fico empolgada. Nossa, o que será que eu vou fazer? Quem será que eu vou ser? É como se fosse um ator. Ele tá ali vivendo aquele personagem e aí ele já tá apreciando aquele personagem que ele tá vivendo, aquela história que ele tá vivendo ali durante um período de uma novela, de uma série, de um filme. Mas ele já tá ansioso, expectativa, assim, o que será? Qual vai ser o próximo personagem que eu vou fazer? Porque aquele personagem, o ator entra naquele personagem, né? Ele vive aquele personagem, ele tem que mudar o idioma que ele fala, às vezes, dependendo do filme que ele vai fazer ou da novela. Ele muda o corte de cabelo, ele muda tudo, basicamente tudo. Tem atores que se transformam totalmente. Então é basicamente isso. E aí você começa a ver a vida de uma forma diferente e ver simplesmente como se fosse a morte, não como uma coisa, não como uma punição, não como uma coisa eu vou ter fim, não como um novo começo, como uma nova aventura extremamente empolgante. Então é essa que é a lógica. Eu queria compartilhar com você hoje. Olha só, foram 2, né? Eu não sabia quantas percepções eu tinha percebido ao longo da minha jornada aqui nessa descoberta e nessa cura desse medo, mas eu acho que esses são os principais. Se eu lembrar demais, eu faço um novo vídeo pra te contar isso, tá? Então comenta aqui pra mim o que você achou, comenta aqui pra mim o que você achou, se tem algum outro assunto que você também ainda tem medo, que você ainda evita, que você ainda não compreende muito bem. De repente, se eu souber sobre esse assunto, se eu tiver também já curado esse medo em mim, ou se eu já tiver pensado sobre isso de uma forma diferente, eu trago aqui pra gente compartilhar. Então é isso, a gente se vê no próximo podcast. Eu ia falar no próximo vídeo, eu ainda tô com a cabeça no vídeo, mas podcast. A gente se vê no próximo podcast. Até a próxima, tchau! Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.